boa tarde. Meu nome é Paula Melo De Luca. Eu sou pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. E já há muitos anos eu trabalho na área de imunologia com desenvolvimento de vacinas para a leishmaniose tegumentar, que é uma doença que ainda não tem nenhuma vacina disponível. Mas o motivo de eu estar aqui hoje é de tentar passar para vocês algumas informações gerais e básicas sobre a importância da vacinação, né, já que vocês são agentes comunitários em saúde e é muito importante que vocês tenham um entendimento do quão importante é a vacinação que é feita no país e que as campanhas de vacinação para poderem também mostrar para os indivíduos das comunidades a importância de que eles realmente sigam essas indicações. Então, primeiramente, a gente pode começar falando sobre o que é uma vacina, né? Então, uma vacina é qualquer substância, basicamente o que a gente chama, né, na área de saúde, a gente denomina de imunógeno. Então, seria algum agente capaz de estimular o sistema imunológico de um indivíduo para que ele fique protegido, então, contra a doença que aquele organismo causaria, né? Basicamente, o que a vacina faz, ela se baseia na capacidade que o sistema imunológico nosso, né, que a nossa imunidade, o nosso sistema imune tem, de desenvolver uma memória. Ou seja, uma vez que o sistema imune vê um determinado antígeno, um determinado micro-organismo, ele é capaz de montar uma resposta que quando a gente vai ver esse organismo de novo, existem células de memória que já estão ali. Olha, eu já vi você e eu não quero que você agora consiga montar uma doença nesse organismo. Então, é dessa forma que a vacina funciona, ou seja, induzindo uma memória contra aquele determinado agente infeccioso. Existem tipos diferentes de vacina, né? A gente pode falar em termos do tipo de imunidade que essa vacina induz. Então, a gente tem vacinas que nós chamamos de vacinas que induzem a imunidade de uma forma ativa, que seria isso, são as vacinas que a gente tem normalmente no sistema de imunização, na caderneta de imunização, que são aquelas em que nós injetamos, né, que nós damos para aquele organismo, para aquele indivíduo, um determinado imunógeno e o sistema imune do próprio indivíduo vai ser capaz, então, de montar uma resposta. E existe o que a gente chama de vacinas que induzem imunidade passiva, que são vacinas, na verdade, usadas mais para o tratamento de várias doenças. A gente pode dar um exemplo atual agora da doença do ebola, né, que está acontecendo na África, e que vão testar agora o que eles chamam de um soro, que é capaz, então, de tratar aqueles indivíduos. O que é o soro, né? Esse soro nada mais é do que anticorpos que são capazes de reconhecer o vírus e neutralizar aquele vírus para que a doença, então, não se instale, não continue de uma forma que o indivíduo possa vir a óbito. Então, existe o que a gente pode chamar até de uma soroterapia. Então, existe não só para ebola, mas para várias outras doenças. Um exemplo também que não é de doença, mas que também é uma indução de imunidade passiva, é quando o indivíduo tem uma picada de cobra, por exemplo, e ele toma o soro antiofídico. Isso também é um tipo de imunização. A outra forma que a gente classifica as vacinas é quanto ao agente que a gente está usando, né? Quanto ao imunógeno que a gente está usando. Então, a gente tem basicamente hoje vacinas que são compostas por micro-organismos vivos, que são atenuados. O que é esse termo atenuar? É quando por algum processo químico ou por algum processo biológico, aquele determinado micro-organismo perde a capacidade de induzir doença no indivíduo, né? Então, não é porque a gente está dando uma vacina viva que essa vacina tem algum risco para quem está sendo imunizado. O outro tipo de vacina são vacinas que usam também micro-organismos vivos, mas agora o que a gente chama de inativados. Então, esses micro-organismos agora estão mortos, eles não estão mais vivos. E esses não são mesmo de maneira alguma capazes de induzir doença no indivíduo imunizado. A outra forma de vacina que a gente tem são o que nós chamamos dos toxoides, por exemplo, a vacina para o tétano, né, que usa o toxoide tetânico. O que é isso? É uma toxina que é liberada pela bactéria e que é o que causa a doença, o que causa a manifestação clínica no indivíduo, e você também modifica aquela toxina de uma forma que agora ela é chamada de toxoide e que ela induz resposta imune, mas também não induz nenhuma
patologia. Então, não há nenhum motivo para o indivíduo normal ficar com medo de ser imunizado, porque as vacinas que estão liberadas para uso, elas não induzem nenhum tipo de doença. Quando é que a gente tem que tomar cuidado, que vocês têm que indicar, né, para as pessoas da comunidade, em que a imunização pode ser contraindicada, ou seja, o indivíduo não deveria tomar uma determinada vacina? Quando ele tem algum tipo de imunossupressão, que é isso? Quando o sistema imunológico dele não está funcionando de uma maneira adequada, então as vacinas vivas, aquelas vacinas que a gente usa o micro-organismo vivo, mas que ele só está atenuado, né? Por exemplo, é o caso da vacina tríplice viral, esse indivíduo não deve ser imunizado. O BCG também acontece isso, que é a vacina para tuberculose. Então, o indivíduo imunossuprimido corre o risco agora de ter uma doença que não é a doença natural, mas como o sistema imune dele não é capaz, né, de responder contra aquele organismo, ele sim tem o risco de ficar doente. Então, indivíduos que têm AIDS, ou seja, indivíduos que têm infecção pelo HIV, indivíduos que foram transplantados ou que fazem uso de alguma outra droga imunossupressora, não devem tomar as vacinas vivas, mas podem tomar todas as outras. E também o caso de indivíduos que têm algum tipo de alergia a algum componente da vacina. Então, é importante vocês chamarem a atenção que o indivíduo, quando for imunizar o seu filho, ou no caso de um indivíduo de idade, ou de alguma outra vacina que é preconizada e que ele tem que ir ao posto para ser imunizado, ele relate o tipo se ele é alérgico a alguma coisa. Por exemplo, existe alergia em algumas vacinas contra algumas proteínas que tem na clara do ovo. Então, o indivíduo que é alérgico a ovo não pode tomar algumas vacinas. Então, isso vocês têm que estar sempre atentos. Então, a gente precisa, assim, acho que o papel principal de vocês é tentar mostrar para os indivíduos, né, da comunidade, a importância da vacinação. A gente sabe hoje em dia que não existe nenhuma outra metodologia, nenhuma outra proposta dentro de saúde pública que tenha mais impacto em controlar alguma doença do que a vacina. É por isso que a gente estuda a vacina para várias outras doenças que essas vacinas ainda não existem, porque a gente sabe que é a melhor forma de controlar, né, aquela infecção, aquela doença em uma determinada população. Mas existem, claro, alguns relatos e alguns problemas que acontecem de indivíduos que são contra a vacinação. Eu quero chamar a atenção para vocês disso, que isso é uma coisa que, em momento algum, vocês devem estimular. Ou seja, a vacina não é capaz de induzir doença, salvo aqueles casos que eu falei para vocês. E também é certo, sim, que a vacina induz efeitos colaterais. Então, algumas vacinas induzem efeitos colaterais, mas existem efeitos colaterais que são muito bem tolerados e que são normais de acontecerem. Quais são esses efeitos? Geralmente, febre e dor no local da imunização. A febre, eu costumo dizer que é até um bom indicativo, quer dizer que o seu sistema imunológico ou do seu filho, né, está, assim, respondendo àquele determinado antígeno. Mas o principal problema é que algumas pessoas dizem que a vacina, em alguns casos, não protege o indivíduo. Então, uma criança imunizada, alguns anos depois, ela pode vir a desenvolver uma doença como a catapora, por exemplo, como sarampo, né? Mas o fato é que nenhuma vacina é 100%, como nenhuma droga tem 100% de capacidade de tratar um determinado indivíduo. Como a vacina também não consegue imunizar 100% dos indivíduos. Mas o que a gente acredita, e a gente vê que isso ocorre, é que em locais onde as campanhas de vacinação acontecem bem, onde as pessoas são imunizadas, as crianças seguem a carteira de imunização, mesmo que a doença aconteça em algum grau de percentual, em alguns casos, essa doença nunca é uma doença grave. E isso é importante vocês passarem para a comunidade que, mesmo que a vacina, em alguns casos, possa não proteger contra a doença, ela protege contra a doença grave, né? Então, ela vai proteger uma criança, o BCG protege a criança contra a tuberculose grave, ela protege contra o sarampo grave. Então, de maneira alguma, a gente deve evitar de levar o nosso filho, ou levar a criança, ou levar o idoso à campanha de imunização. Bom, então, como que eu já falei antes para vocês, a vacinação é a forma de controle
mais capaz de ter um impacto maior na saúde pública. Então, é através da vacinação que as doenças podem ser erradicadas, como já aconteceu com a varíola. A varíola foi erradicada mundialmente, graças a um esforço de imunização global. O que acontece hoje em dia? Por que também é muito importante a gente não deixar de imunizar os filhos ou não deixar de imunizar os idosos, seguir de maneira correta a caderneta de imunização proposta pelo Ministério e, se possível, até as vacinas que são só oferecidas na rede particular. Porque mesmo que uma doença seja erradicada naquele país, ou seja, não ocorra mais caso nenhum daquela doença, vamos supor no Brasil, né? Não ocorre mais casos, por exemplo, de poliomielite no Brasil, mas existem casos de poliomielite em outros países. Então, a gente não pode deixar de imunizar contra aquela doença enquanto nenhum caso seja detectado mundialmente. A gente sabe que hoje em dia as pessoas viajam de avião para lá e para cá, né? A chance de um indivíduo contaminado de um país vir para o Brasil ou ir para um outro país é muito grande. Então, se a gente para de imunizar e de repente um indivíduo infectado vem de um país para o Brasil e ele traz aquele vírus ou aquela bactéria novamente para cá, se existem crianças ou indivíduos que ainda não foram imunizados, porque nós paramos a imunização, a chance da doença aparecer é muito grande. Então, é muito importante que as campanhas sejam feitas e sejam seguidas. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente só vai mostrar um pouquinho para terminar, qual é o calendário de imunização que a gente tem preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, vocês podem ver, a gente vai abordar só algumas delas, mas a importância é que no calendário a gente tem direitinho todas as vacinas e quais são os momentos em que essas vacinas têm que ser dadas. Então, por exemplo, existem vacinas que nós tomamos uma única dose, como é a imunização com BCG, que a criança toma assim que nasce, que é a vacina contra a tuberculose. Existem outras vacinas que a gente vai tomar em doses diferentes, então são vacinas que têm 2 ou 3 doses. Um caso seria, por exemplo, a tríplice viral ou a tríplice bacteriana, que a gente vai tomar 3 doses dessa vacina. E existem reforços mais para frente, quando a criança já está maior, né? Então, é muito importante seguir isso. E uma coisa importante é que há algum tempo, desde o ano de 2013, o Ministério da Saúde modificou a forma de imunização contra a polio. Então, as 2 primeiras doses da poliomielite, da vacina contra a poliomielite, agora são vacinas que são intramusculares, são vacinas injetáveis. E depois dessas 2 doses, a criança aí sim vai começar a tomar a vacina oral, que a gente chama do nosso amigo Zé Gotinha, né? Então, é importante a gente ficar atento para isso e mostrar que há necessidade, sim, de que essa caderneta, de que essas, né, essas fases das imunizações sejam seguidas. E, às vezes, também não pode dizer que se não tomou a segunda dose com 4 meses, não pode tomar mais. Não, se perdeu naquele mês a imunização, vai no posto, porque vai ser imunizado assim mesmo, mesmo que aquela determinada data tenha sido descumprida. O importante é tomar sempre as 3 doses, caso essa vacina seja uma vacina de 3 doses, né? E uma outra coisa interessante que a gente tem que chamar a atenção é que não só existem vacinas para criança, existem vacinas para adolescentes, como, por exemplo, a vacina para HPV, que é um vírus que causa câncer em mulheres, câncer de útero. Então, assim que a mulher entra, né, na atividade sexual, ativamente, né, ela tem que ser imunizada para que ela não se contamine com a HPV. E dessa forma a gente diminui a incidência do câncer de útero em mulheres. Então, é uma vacina que foi instituída na saúde, pelo Ministério da Saúde recentemente, que é muito importante também que ela seja seguida. E também lembrando, para terminar, dos casos em que a gente tem que ter as imunizações para os idosos, que também é muito importante. Não quer dizer que a vacina para o idoso vai impedir que o idoso tenha pneumonia ou que ele tenha uma gripe muito forte. Mas a gente já está comprovado, e vocês podem dizer isso para a comunidade, que nenhuma vacina entra no calendário de imunização do Ministério da Saúde sem que tenha sido realmente estudado e comprovado que ela tem a capacidade de ter um impacto na saúde da população. Então, é por isso que a gente tem que seguir esse calendário bonitinho, e os idosos têm que ir, né? Não tem esse negócio de a vacina para idoso é para matar idoso. Quando veio a vacina
de gripe, vocês ficaram sabendo disso, mas isso não é verdade, né? Então, é importante, sim, a gente seguir até essa vacina, o calendário dos maiores de 60 anos. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que ajude, né, na formação de vocês. E muito obrigada pela atenção. Tchau!